Olá pessoal, chegamos ao nosso último vídeo, no quinto vídeo da série sobre astrobiologia. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, que é vida fora da Terra. Fica ligado! Bom, a primeira coisa que a gente deve saber sobre a astrobiologia é saber diferenciar a astrobiologia da ufologia. A astrobiologia, embora seja uma ciência muito recente, ela é uma ciência muito séria e transdisciplinar, ou seja, envolve o conhecimento de várias áreas do campo científico, como a biologia, a física, a astronomia, a química, a bioquímica e assim por diante. Bom, a astrobiologia ela se baseia fortemente nos estudos em extremófilos. Como a gente pôde ver nas aulas anteriores, os extremófilos são necessariamente micro-organismos que, por definição, têm afinidade a condições extremas, ou seja, micro-organismos que podem existir em condições de alta temperatura, temperaturas muito baixas, alta salinidade, ou pH muito baixo, que corresponde a altos níveis de acidez, e até mesmo na radiação ou no próprio vácuo do espaço. Bom, e a gente pode iniciar esse vídeo com uma questão muito importante, se existe vida fora da Terra. E é muito importante a gente fragmentar essa questão necessariamente em duas. A primeira delas seria se existe vida fora da Terra, e a segunda, se existe vida inteligente fora da Terra. Bom, como você pode notar, são duas perguntas completamente diferentes uma da outra. A primeira delas, a gente pode considerar aquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Para que a vida possa surgir em um planeta ou em um satélite natural, a gente precisa de algumas condições específicas, como por exemplo, o planeta deve estar naquilo que os físicos chamam de zona habitável, nem tão próximo da estrela e nem tão distante. Por quê? Se o planeta está muito próximo da sua estrela, a temperatura muito alta vai fazer com que a água evapore. E, portanto, sem a presença de água líquida, essa vida pode não existir, não passar a existir. E também o planeta não pode estar muito distante da sua estrela, porque aí a gente tem uma superfície inóspita, congelada, que é muito improvável que venha a ocorrer a vida nesse local, nesse ambiente. Além disso, a gente precisa de outras condições, como aqueles 6 blocos de construção básicos da vida, os chamados CHOMPs. Então, se você não sabe o que é, assiste os vídeos anteriores, que é muito interessante. Uma outra condição importante é a água líquida, por isso que o planeta deve estar naquilo que a gente chama de zona habitável. E também, se possível, uma atmosfera. E para aumentar a probabilidade da existência de vida, esse planeta deve ser rochoso. Também podem existir vidas em planetas gasosos, mas a probabilidade é muito maior em planetas de superfície rochosa, que contém água líquida, em zona habitável, com uma atmosfera e com aqueles 6 blocos de construção básicos da vida, pelo menos se baseando na vida que a gente conhece. Bom, e um argumento muito interessante que a gente pode trazer para essa pauta é a perspectiva da astronomia. Então a gente sabe, por exemplo, que o nosso universo é infinito e caótico, pelo menos é o que as evidências apontam. O nosso universo, além de ser imenso, infinito, ele contém por volta de 200 a 400 bilhões de galáxias. Cada galáxia com as suas bilhões de estrelas. E exoplanetas, então, que são planetas fora do nosso sistema solar, a gente não tem como saber a quantidade que existem aí no universo afora. Então, através desses dados da astronomia, a probabilidade de que exista vida fora daqui é muito alta. Entretanto, do ponto de vista biológico, a gente tem que tomar aqueles cuidados que eu citei anteriormente. Planeta em zona habitável, 6 elementos, água no seu estado líquido e assim por diante. Uma outra coisa importante é que a evolução das espécies por seleção natural não promete, não garante a vida inteligente no final. Então muita gente acha, por exemplo, que se você pega um planeta semelhante à Terra, em zona habitável, com água líquida, os 6 elementos, atmosfera e assim por diante, e lá a gente pudesse deixar uma bactéria, daqui bilhões de anos a evolução produziria a vida inteligente.
Não, a evolução por seleção natural não garante a vida inteligente como resultado final. Ou seja, o tempo não é um fator determinante para a existência de vida inteligente. A título de exemplo, a gente pode usar os próprios dinossauros. Os dinossauros existiram no planeta por 160 milhões de anos. O homem moderno, nós, por exemplo, estamos aqui há apenas 50 mil anos. Isso é uma evidência de que a evolução por seleção natural não desencadeia como produto final organismos inteligentes. Afinal de contas, a gente não tem nenhum relato de dinossauros que escreveram uma poesia, desenvolveram uma teoria ou que foram para Marte. Ou seja, o tempo não é um fator determinante. Talvez mais determinante do que o próprio tempo seja os eventos cataclísmicos. Por exemplo, o meteoro que dizimou os dinossauros foi essencial para que a diversidade da vida pudesse ocorrer no planeta e até mesmo a nossa existência aqui. Entretanto, nem o tempo e nem eventos cataclísmicos podem garantir a existência de vida inteligente como produto final. Então a resposta para a primeira questão, de que se existe vida inteligente fora da Terra, é muito difícil que a vida inteligente possa existir. Mas em relação à questão de que se existe vida fora da Terra, provavelmente sim. A vida unicelular e a vida mais simples. Um outro argumento que eu queria deixar aqui, muitas pessoas quando estão falando desse tema, sobre vida fora da Terra, geralmente colocam o seguinte argumento: e se essa civilização desenvolveu uma tecnologia que possa alcançar ou viajar mais rápido que a velocidade da luz? E aqui eu entro com uma breve correção. A velocidade da luz, a priori, ela tem a velocidade de 300 mil km por segundo. Ou seja, você pisca e abre o olho, a luz deu 7 voltas e meia em torno da Terra. Entretanto, a velocidade da luz, mesmo sendo a velocidade mais alta do universo, ou seja, uma constante, é um valor fixo, inalterável, ela se torna baixa em distâncias astronômicas. Ou seja, se a gente observa o sistema Alpha Centauri, que está a aproximadamente 4,3 anos-luz de distância de nós, isso significa que a luz, para vir de lá até aqui, demora mais de 4 anos para chegar até os nossos olhos. Ou seja, mesmo a luz tendo essa velocidade absurda em distâncias astronômicas, ela se torna baixa. E, além disso, levando em consideração que a luz é uma constante, não significa, portanto, que um corpo material não pode atingir a velocidade da luz por uma questão tecnológica, mas física. A partir das equações de Einstein, a gente percebe que matéria e energia é basicamente a mesma coisa. E que inclusive a equivalência entre matéria e energia é o quadrado da velocidade da luz. Ou seja, um corpo material que possa atingir a velocidade da luz notaria vários efeitos bizarros, como por exemplo os efeitos da dilatação temporal. Ou seja, em uma nave cuja tripulação alcançou a velocidade da luz, os efeitos da dilatação temporal seriam notórios. O tempo para eles passaria diferente do que para qualquer outras civilizações ao seu redor distribuídas no universo. Inclusive, um corpo material na velocidade da luz, para essa tripulação o tempo iria simplesmente parar de passar. Uma outra coisa é que quanto mais a gente se aproxima da velocidade da luz, ou seja, quanto mais um corpo material vai acelerando no espaço próximo à velocidade da luz, mais energia ele necessitaria, a matéria se encolheria cada vez mais e ficaria cada vez mais densa, ou seja, uma espécie de paradoxo. Não tem como chegar na velocidade da luz, e não por uma questão tecnológica, mas por uma questão física. E o que eu posso trazer de mais atual dentro do tema vida fora da Terra é que até o momento, infelizmente, a gente não tem evidências de vida fora da Terra. Bom, afinal de contas, qual é a importância dos extremófilos? Quando a gente estuda os extremófilos, por exemplo, que existem na Antártica, que é uma região de polo, a gente tem que considerar esse ambiente. Então, eles vivem numa temperatura muito baixa e é uma condição que se assemelha às condições da Lua Europa. Ou seja, a Lua Europa ela tem a sua superfície de gelo e as evidências indicam que abaixo dessa superfície exista um oceano. Então, quando a gente estuda os extremófilos nessa região lá na Antártica, a gente consegue pistas e saber aonde vai procurar, aonde a gente vai olhar para encontrar vida fora da Terra. Uma outra coisa importante são os extremófilos classificados como hipertermófilos, aqueles que a gente encontra próximos a regiões vulcânicas. Também pode ser na Antártica, que lá também tem esses vulcões. Esses extremófilos que existem nessa região de alta temperatura, mostra eles ali, mostra eles. Não, eles são muito pequenos aqui. Ó.
Ou eles não existem, né? Então, quando a gente estuda os hipertermófilos, que são esses organismos que existem ali próximo aos vulcões, a gente tem condição, por exemplo, de entender como a vida surgiu e evoluiu na Terra primordial. Afinal de contas, a Terra, nos seus primórdios, apresentava essas condições, ou seja, muitas atividades vulcânicas e sísmicas, e a superfície também era mais quente. Ou seja, estudando esses organismos, a gente entende o desenrolar da vida no nosso planeta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Sugiro que vocês assistam os vídeos anteriores. Se você curtiu, deixa o seu like, isso não te custa nada e me ajuda muito. Se inscreve no canal e até a próxima.